Olá, mi gente! Nesse vídeo aqui, como vocês já podem ver aqui pelo título, eu vou falar 15 verbos muito usados em espanhol. Alguns desses verbos são parecidos com o português, mas sempre tem uma diferençazinha de letra que troca, a ordem, e a gente vai ver aqui também em questão de pronúncia. E cada verbo que eu falar, eu vou dar uma frase de exemplo. Eu vou falar uma frase pra a gente ver num contexto, tá bom? Vamos lá. Eu já tô aqui com minha colinha porque são 15 verbos, né? 15 exemplos. Bora lá. Primeiro verbo. Perguntar. O verbo é perguntar. Significa perguntar. É parecido com o português, mas a gente já percebe que muda um pouquinho aí a letra. Perguntar. Exemplo. Puedes preguntarme lo que quieras. Puedes preguntarme lo que quieras. Segundo verbo. Llamar. Llamar. A questão de pronúncia aí desse doble L, eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre as possíveis pronúncias desse fonema em espanhol e desse dígrafo em espanhol. E eu vou deixar aqui na descrição para você conferir o vídeo depois que acabar esse aqui. Então, esse verbo, ele tem mais de um significado. Então, a gente pode ver o contexto tanto desse exemplo. Me llamo Rayane. Me llamo Rayane, que seria eu me chamo Rayane, nesse contexto que é parecido com o português. E no sentido de chamar alguém também, de amar a minha mamá, eu vou chamar minha mãe. Ou pelo contexto muito usado de fazer uma ligação, de ligar para alguém. E aí seria, por exemplo, voy a llamar a mi novio. Voy a llamar a mi novio. Que seria, eu vou ligar para o meu namorado. Cuidado que o verbo ligar significa paquerar, dar em cima, chavecar, já tem outro contexto, tá? Em espanhol. Então, já é um verbo bônus aí, um verbo extra. Para você fazer uma ligação para alguém, para você ligar para alguém, você vai usar o verbo llamar. Cuidado. Terceiro verbo, hacer. Hacer, que significa fazer. Exemplo, ¿qué quieres hacer ahora? ¿Qué quieres hacer ahora? O que você quer fazer agora? Quarto verbo, decir. Decir significa dizer. Exemplo, ella dijo que me perdona. Ella dijo que me perdona. Nessa frase de exemplo, o verbo dizer está conjugado no passado. Ela disse que me perdoa. Ella dijo que me perdona. Quinto verbo, vivir. Vivir. Dois significados. Viver, parecido com o português. Viver, por exemplo, eu vivo a vida. Eu vivo la vida. E no sentido de morar. Por exemplo, eu vivo en el segundo piso. Eu vivo en el segundo piso. Que seria, eu moro no segundo andar. Tá? Então, eu moro no segundo andar desse apartamento. Vivo en el segundo piso de este apartamento. Nesse contexto. Sexto verbo, intentar. Intentar significa tentar, parecido com o português, mas tem esse in antes, que no português a gente não tem. Um exemplo de frase com esse verbo é: intenta hacer toda tu tarea esta noche. Intenta hacer toda tu tarea esta noche. Tente fazer a sua tarefa toda essa noite. Sétimo verbo, presentar. Presentar. Parecido com o português, mas a gente não tem a letrinha A. Em português é apresentar, em espanhol, presentar. Exemplo. Ella presentó el proyecto rápidamente. Ella apresentou el proyecto rápidamente. Esse som do Y aí, do proyecto, tá no mesmo vídeo de pronúncia que eu falo também do som do doble L. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Oitavo verbo, tener. Tener significa ter. Por exemplo, tengo 26 años. Tengo 26 años. Eu tenho 26 anos. Nono verbo, poner. Poner significa, é o verbo pôr, que a gente usa mais colocar, né? Tem esse mesmo contexto. Por exemplo, no sé dónde puse mis llaves. No sé dónde puse mis llaves. Eu não sei onde pus, onde eu coloquei as minhas chaves. Nesse caso, o verbo também está no passado. Puse, yo puse. Décimo verbo, conocer. Conocer
Parecido com o português, mas não é conhecer, é conocer. Significa conhecer. Exemplo: ¿Conoces a Shakira? ¿Conoces a Shakira? Você conhece Shakira? Agora eu faço a pergunta aqui. Quem não conhece, né? 11º verbo. Creer. Creer. Significa acreditar, crer ou até mesmo achar. Por exemplo, ¿Crees que va a llover? ¿Crees que va a llover? Você acha que vai chover? Creo que não. Acho que não. 12º verbo. Venir. Venir. Significa vir. Por exemplo, ¿Cómo viniste a la fiesta? ¿Cómo viniste a la fiesta? Como você veio à festa? Vine en coche. Vine en coche. Eu vim de carro. 13º verbo. Llegar. Llegar. Significa chegar. Por exemplo, ¿A que hora llega la comida? ¿A que hora llega la comida? Aquelas que compram, por exemplo, pizza por telefone e ficam agoniadas esperando que chegue logo. Sou eu. Essa sou eu. 14º verbo. Volver. Ó, atenção aí na pronúncia do L. Volver. Significa voltar. Por exemplo, mi hermano vuelve de viaje la semana que viene. Mi hermano vuelve de viaje la semana que viene. O meu irmão volta de viagem semana que vem. 15º verbo. Nesse caso, eu já vou te dar um bônus, porque eu não vou te dizer só um verbo. Eu vou te falar 2 verbos que têm o mesmo significado. São os verbos empezar ou comenzar. Empezar, comenzar. Ambos significam começar. Por exemplo, vamos a empezar a estudiar espanhol. Vamos a empezar a estudiar espanhol. Bora começar, né? Vamos começar a estudar espanhol? Já é uma deixa aí para você começar a estudar espanhol. Bora lá! Se você gostou desse vídeo, clica no gostei, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo com os amigos pra gente crescer juntos. Até pronto!